Bom, apesar da disciplina ser Sociologia 1, como eu disse para vocês, as ciências sociais é formado por três áreas centrais: a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política. Então, na grade de Sociologia, tem elementos que são propriamente antropológicos, até porque a Antropologia é uma ciência irmã da Sociologia, e uma das grandes ciências, das três grandes ciências no ramo das ciências sociais. Então, eu costumo dizer que quando a gente trata de identidade, a gente precisa desenvolver um olhar um pouco mais antropológico do que um olhar sociológico. Então, olhar é a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente percebe ele, como a gente entende as coisas. Então, é preciso que a gente desenvolva um olhar antropológico. Então, a primeira questão que eu gostaria de dizer sobre o olhar antropológico, ou essa ideia do que é esse olhar do antropólogo para o mundo. Então, vem do antropológico, né? Antropo, homem, lógico, estudo. Antropologia é o estudo do homem. Então, antropologia é, na verdade, o estudo da cultura. Antropologia, acho que é a ciência que mais estuda as identidades, ou como as identidades são produzidas, ou como as identidades interferem na relação dos homens com o mundo, ou como as identidades são produtoras de cultura. A cultura é o grande tema da antropologia. Entre as ciências humanas, não tem uma ciência que estude a cultura, ou que se importe tanto com a cultura como objeto central de estudo, tal qual a antropologia. Por isso, quando se estuda identidade, é preciso se ter um olhar antropológico. É preciso se sensibilizar o olhar. É a ideia de ter um olhar artístico, né, sensível. O artista é um sujeito sensível, né? Ele tem a sensibilidade aguçada. Então, o olhar antropológico é um olhar artístico sobre a vida, poético. É preciso ser sensível, é preciso olhar as pequenas coisas, é preciso ter cuidados. Então, na ideia do olhar antropológico, tem uma expressão que é interessante a gente pensar, que é a seguinte: se pode olhar, ver. Então, se pode olhar, tem olhos, ver. E se pode ver, repara. Repara é parar para olhar. Então, se pode olhar, ver, use os olhos e use o sentido da visão para ver as coisas. Mas mais do que ver, se você pode, já tem a dádiva de ver e não é cego, então repara, para olhar. Então, já parou para olhar as formigas hoje? O senhor está maluco? Parou para olhar as formigas, parar para olhar as formigas, parar para ver o pôr do sol, parar para observar a conversa das pessoas, parar para ver o movimento das pessoas na rua, parar para observar o comportamento dos animais, para, né? Numa vida tão rápida e tão apressada, é necessário que a gente pare, né? E repare. E aí, a antropologia é esse parar para olhar as coisas que talvez são ditas pequenas. Então, muitas vezes os sociólogos criticam a antropologia, os cientistas políticos, e outras ciências, filósofos, dizem que a antropologia é perfumaria das ciências humanas, né? Perfume, como se fosse uma coisa superficial, que não fosse importante, fundamental e determinante. Descaracterizam, são preconceituosos com a pesquisa antropológica e, portanto, abrem mão da sabedoria, do conhecimento que a antropologia pode produzir, no sentido de que você possua a possibilidade de conhecer mais a cultura e conhecer a si mesmo mais. E aí surge uma ideia de que esse olhar antropológico é a ideia de um par de óculos e uma centena de lentes. Então, é como se você colocasse um óculos, a cada lente que eu troco do meu óculos, eu enxergo de uma forma. Então, se a minha lente for uma lente escura, eu vou enxergar de uma forma. Se ela for uma lente de grau, eu vou enxergar de outra forma. Se ela for uma lente colorida, eu vou enxergar de outra forma. Então, independente da armação, conforme eu troque a lente, essa lente me produz uma outra forma de enxergar as coisas. Então, o exercício antropológico é sempre um exercício de respeito à diferença, é sempre uma ideia de se colocar no lugar do outro. Essa ideia da antropologia, ela vem de um grande antropólogo, de um dos antropólogos mais conhecidos da história da antropologia enquanto ciência, chama-se Clifford Geertz. O Clifford Geertz tem um livro muito famoso de 1889, a versão que eu vou usar aqui, que chama-se A Interpretação das Culturas. Né? Ele é um antropólogo, a antropologia é uma ciência que, por excelência, interpreta ou busca interpretar as culturas, né? Entender qual é a diferença entre as culturas. E aí eu escolhi uma passagem desse livro do Goethe, A Interpretação das Culturas, de 1989, para falar para vocês, para que a gente faça uma reflexão sobre ela. Então eu vou ler ela aqui, ela está no slide que está no material de estudo.
A relação do homem com o mundo é sempre mediada por suas ferramentas. Ele constrói, aprende e interpreta a realidade a partir dos instrumentos que lhe são fornecidos pela cultura. Tecelão quase compulsivo de si próprio, o homem borda sem cessar teias de significado para dar sentido ao mundo. Então veja, brilhante a passagem do Gates, né? A relação do homem com o mundo se constrói através das ferramentas. As ferramentas, elas são resultado da construção do próprio homem, né? Daquilo que ele aprende e de como aquilo que ele aprende ou cria ou desenvolve o ajuda a interpretar a realidade. Então, os instrumentos criados pelos homens são instrumentos que o ajudam a viver e o ajudam a interpretar a realidade em que ele vive, ou interpretar os elementos que são fornecidos pela cultura. Então, por exemplo, a adquirir a linguagem. A linguagem é um elemento essencial para que eu entenda a cultura, né? Eu preciso adquirir linguagem para entender cultura. Existem expressões que não são possíveis de ser traduzidas, né? A tradução tem limite. Uma ideia bem comum que os tradutores sofrem, né? Uma expressão que se diz, né, de tradutor e traditor, ou seja, o tradutor é um traditor, um cara que nunca vai conseguir traduzir. E tem palavras que não existem, eu sempre gosto de dizer da saudade. Palavra saudade, palavra clássica da língua portuguesa que não existe em outra língua. Então, para você dominar uma cultura, para você entender os elementos culturais, é preciso que você também domine a linguagem. A linguagem é uma ferramenta criada para os homens para interpretar a própria cultura e para interpretar a própria vida. Então, quando o Goethe diz tecelão quase compulsivo de si próprio, o tecelão, né, que a gente vai tecendo, né, e vai criando com o tecelão, ele vai trabalhando com os tecidos, né, quem produz o tecido. Então, é produzindo si mesmo como se a gente fosse um tecido, como se a gente fosse costurando a gente, costurando a nossa vida, fazendo de nós mesmos um tecido. E esse tecido fosse produzindo algum significado. Na verdade, é assim que acontecia. Por exemplo, os incas, os maias, os astecas, né, esses povos indígenas da América do Sul, os pré-colombianos, eles produziam uma grande quantidade de tecidos, e esses tecidos sempre têm desenhos, ou sempre têm marcas específicas. Essa marca dos tecidos produzidos por eles são também formas de dar significado à sua própria cultura. Você percebe? Conseguem captar essa ideia? De que os desenhos são significados e que quando se bordam desenhos, eles se tornam desenhos tradicionais de determinada cultura ou de determinada produção cultural, isso também produz sentido. Então, quando o Goethe está dizendo que o homem é um tecelão compulsivo de si mesmo, é que o tempo inteiro o homem está em construção, ele está se produzindo, ele está se construindo. E aí ele borda sem cessar, né, sem parar, teias de significados dando sentido ao próprio mundo. Então ele cria elementos e ferramentas que lhe ajudam a dar significado ao mundo. A linguagem é essa ferramenta que usa a dar significado ao mundo. Então essa ideia de que a cultura são as lentes, o mundo é a armação, você tem a armação, mas as culturas é a lente. Então, dependendo da onde você está, muda tudo, né? Então muda a forma de amar, muda a organização dos casamentos, muda o Deus para que se reza, muda a forma de se vestir, muda o comportamento religioso, muda a relação entre pais e filhos, muda a estrutura, né? A cultura é uma estrutura, então a cultura brasileira não é a cultura japonesa porque estruturalmente é diferente. Desde a alimentação, então, uma das nossas próximas aulas vai ser sobre a construção social através da alimentação, através das refeições. Então, a comida é um elemento muito importante de construção da identidade social. Então, a gente come cultura, a gente devora cultura. Comer, né? Mas, dá para comer cultura? Dá. Por exemplo, quando você come uma feijoada, você está comendo a cultura negra. Feijoada é literalmente cultura negra, cultura preta brasileira. Feijoada surgiu na senzala. O resto da comida, especialmente os pedaços do porco, tudo aquilo que sobrava da casa grande, da qual os escravos se aproveitavam para fazer uma refeição, que hoje é uma refeição até de luxo, de status, de reconhecimento da identidade brasileira, a feijoada. Mas a feijoada é uma comida preta, escrava. Mas isso a gente vai falar na outra aula. Então tem essa ideia do Clifford Geertz de que a gente produz a vida e de que a gente dá significado para elas. E aí ele vai dizer que essas teias é onde se misturam pontos abertos e fechados, novos e antigos, linha de todas as cores, é a cultura. Então a cultura é um colorido, né, multidiverso, a cultura é um arco-íris, né? A cultura não é preto e branco, a cultura não é cinza, sem graça, marrom, sabe? Não tem graça, cor sem graça, assim, tudo uma cor só, tudo igual. A cultura não é só verde, ela não é só vermelha, a cultura ela é essa mistura de vários pontos abertos, fechados, de diferentes cores, formas e tamanho, que produz algo muito colorido, assim, muito diferente, tem significado. Cultura é cor,
Não é a ausência de cor, mas é a abundância de cor. Então é a partir desse véu da cultura, dessas lentes, que vemos então as coisas, os outros e a nós mesmos. A cultura é o que nos permite a entender, ou seja, o véu da cultura, os elementos da cultura que nos ajudam a dar significado ao mundo, é o que permite que a gente entenda, primeiro, a nós mesmos, que a gente nos veja, nos compreenda e dê significado a nós e a nossa vida. Segundo, que a gente produza e também dê significado aos outros e à vida desses outros, né? E aquilo que são os outros e aquilo a que somos nós. Então, é uma produção de significado e de sentido sobre a vida. Então, cada cultura tem o seu próprio par de lentes, né? Ou no máximo um certo número de lentes utilizáveis, um certo número de possibilidades de ver o mundo. As lentes de uma sociedade nunca são as mesmas que as outras. Isso que eu estou dizendo é o texto de uma antropóloga que chama-se Ruth Benedict. A Ruth Benedict diz exatamente isso, ou seja, que há um limite até para os lentes de uma sociedade. Então, dentro de um país de extensão continental que nem o Brasil, a gente tem diferenças culturais entre o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte, né? Até na própria expressão linguística. Então, há expressões que são tipicamente nordestinas, oxente, porra, axé, e que a gente não utiliza no Sudeste, não utiliza no Centro-Oeste, a forma como a gente constitui o falar, isso que a gente chama de sotaques. Mas dentro da cultura brasileira tem limite para as lentes, ou seja, as lentes de uma sociedade, elas nunca são as mesmas que os outros. Então, a forma que o Brasil, ou do brasileiro viver, entender a vida e expressar a sua experiência, a sua prática com a vida e com a sociedade, ela é tipicamente brasileira, ela não é de mais ninguém além de nós, então ela não pode ser utilizada pelos outros, entende? Então, tem esse elemento importante que a Ruth Bennett coloca. A gente pode ter algumas lentes de observação do mundo, de construção de identidades regionais, mas a gente tem uma identidade maior que nos coloca tudo no mesmo barco, e que nos faz diferente das outras civilizações. Então, ser brasileiro, quando você enuncia eu sou brasileiro, você está dizendo também aquilo que você não é. Eu não sou americano, norte-americano, eu não sou venezuelano, eu não sou cubano, eu não sou chinês, eu não sou europeu, eu não sou africano, eu sou outra coisa que eu enuncio. Então, essa é a ideia de como a identidade e a cultura, elas se relacionam. Há um relacionamento que se imbrica, né? Que se cria entre identidade e cultura, e esse relacionamento ele é fundamental para que a gente entenda a construção da identidade. Então, a identidade se constrói dentro da cultura, com todos os elementos da cultura que permitem nos dar significados a essas teias que o mundo constrói. Essa é a ideia da relação da identidade e da cultura.